Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a paradiplomacia no Brasil, dando sequência aos vídeos sobre paradiplomacia. E aí é claro que é importante falar, já que a gente tem escutado bastante a atuação dos governos estaduais e também das cidades com relação ao combate à pandemia. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, é importante falar um pouquinho desse histórico e falar sobre como se dá o reconhecimento do governo federal, ou seja, da diplomacia oficial do país, ou seja, do Itamaraty, com relação a esse aspecto. As primeiras ações no âmbito paradiplomático no Brasil ocorrem ali por volta dos anos 80. Eu até comentei no vídeo anterior que o aprofundamento e a intensificação da paradiplomacia pelo mundo, que é essa atuação dos governos estaduais, das cidades, em outros países chamados de departamento, se dá justamente com esse contexto da globalização, nesse momento aí dos anos 80, com o aumento da interdependência, circulação de pessoas e mercadorias, faz com que esses entes subnacionais realizem ações externas para angariar seus objetivos. Só que no Brasil isso acontece por razões mais específicas, já que a abertura econômica só acontece lá nos anos 90. No estado do Rio de Janeiro, as primeiras ações acontecem ali por volta de 1983. Estava governado no período pelo Leonel Brizola, que vai atuar de forma internacional para justamente denunciar e contestar o regime militar. E também não só isso, mas a própria cidade do Rio de Janeiro, por ter sido já a capital também do país, vai ter já um contexto de atuar no âmbito internacional para incentivar turismo, cooperação também na área de desenvolvimento, a questão do próprio contexto cultural da cidade, a sua beleza natural, já faz com que ela tenha já uma atuação internacional, mesmo antes de várias cidades no Brasil. Uma outra região também que se destaca nesse período, ali por volta dos anos 80, principalmente no final dos anos 80, é o Rio Grande do Sul, e também a capital desse estado, Porto Alegre. Pelo seu distanciamento geográfico, do centro ali, Rio de Janeiro, São Paulo e também de Brasília, também por suas características culturais, faz com que essa região se aproxime muito mais dos países vizinhos, ou seja, as suas regiões de fronteira, e comece a cooperar também muito no contexto econômico. Tanto que a gente fala que a região que se destacava muito no contexto da integração regional do Mercosul, que acontece ali também por volta dos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, é a região sul do país, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul. Já nos anos 90, como eu mesmo falei, com a abertura econômica, a gente já vê outras regiões se destacando também. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina. Hoje o estado de Santa Catarina se destaca demais nesse contexto, criando secretarias especiais pelos seus portos, pela questão do comércio exterior, então faz com que haja necessidade de ter secretarias específicas para auxiliar essas ações externas. A gente vê também o próprio estado de São Paulo, por seu contexto de industrialização, realizando ações nesse sentido, e aí depois também a região Nordeste, utilizando muito das suas ações, do ambiente da sua diplomacia, para cooperar com outras regiões, para captar também trocas e parcerias estratégicas para auxiliar a região. E um dos grandes destaques, que a gente poderia dizer também nesse contexto, é o âmbito da cooperação na área do meio ambiente, no contexto da sustentabilidade. A região norte realiza essas ações de cooperação com outras entidades subnacionais por justamente buscar proteger a região amazônica. Então a gente já observa também várias atuações nesse sentido. Então não é algo que só tenha acontecido por causa do contexto da pandemia. As ações paradiplomáticas já acontecem no Brasil ali já por volta dos anos 80 e tem crescido, dependendo dos interesses dessas regiões. Então, justamente, vamos entrar agora sobre essa questão do reconhecimento dessas atuações no Brasil. A gente fala que a nossa Constituição não reconhece diretamente essas atuações. A única coisa que aparece na Constituição é que a atuação de governos estaduais e cidades podem atuar no âmbito externo apenas de caráter financeiro, ou seja, captar financiamento para projetos de infraestrutura. Claro que mediante a aprovação do Congresso. Já as outras ações, a Constituição não reconhece isso.
já se teve iniciativas de projetos constitucionais para haver o reconhecimento, para ampliar, né, esses atos e essas cooperações, mas, no entanto, nenhuma desses projetos foram realmente aprovados pelo Congresso. Que, ao meu ver, isso é algo bastante complicado, porque a gente verifica que existem altos e baixos da atuação da paradiplomacia. A gente vê regiões que se destacavam muito nos anos 90 e atualmente não se destacam tanto, por causa do interesse, né, de determinados líderes políticos que naquele período não vai encarar como algo relevante. Uma outra coisa também importante é que, no contexto do discurso político, a primeira vez que aparece no âmbito da diplomacia brasileira o reconhecimento sobre esses atos internacionais desses entes, né, subnacionais, foi pela diplomacia no período do governo FHC, pelo ministro Lampreia, que vai falar sobre essa atuação. Isso foi em 1995. E logo depois é criado estruturas regionais dentro de Itamaraty em alguns estados, como o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, região Nordeste, região Norte, para justamente auxiliar, né, fiscalizar, né, e realizar algumas ações nesse sentido. O estado do Paraná, existem vários estudos, por exemplo, que como o estado não tinha uma secretaria específica, essa estrutura regional do Itamaraty vai auxiliar bastante na situação paradiplomática do estado do Paraná. Depois até a gente vê a criação das secretarias específicas para tratar sobre esses temas, só que, no entanto, já não era tão verificado como relevante as atuações externas desse estado para angariar iniciativas, né, e projetos de cooperação. Por isso que eu falei até desses altos e baixos. Depois a gente vê que o grande reconhecimento do ente federal no contexto dessas ações foi no governo Lula. Ele cria duas assessorias bastante específicas para justamente trazer essa ideia de que quanto mais ações paradiplomáticas, isso poderia auxiliar no desenvolvimento, na melhora da imagem do país no ambiente internacional e que poderia auxiliar do local para o contexto mais geral do país. Uma dessas assessorias foi a Assessoria das Relações Federativas, que já existia, mas se insere também parlamentares, chamado AFEPA, que foi uma assessoria que tentava trazer justamente esse diálogo entre as relações federativas junto com o contexto do parlamento, ou seja, o Congresso. E não só essa assessoria, é criada também uma assessoria para a Cooperação Internacional Federativa, a CIF, diretamente ligado à presidência. Então acaba se verificando algo bem interessante, né, nesse momento. E não só isso, o conceito de diplomacia federativa, que também nunca se utilizou o conceito de paradiplomacia por parte da diplomacia do Itamaraty, né, que seria a diplomacia oficial no país, nunca se utilizou a paradiplomacia como conceito para reconhecer isso. Se utilizava antes diplomacia federativa, e depois, no governo Lula, é utilizado cooperação descentralizada dos entes subnacionais. Cooperação descentralizada foi um conceito que já era utilizado pela União Europeia e que a diplomacia brasileira capta, então, esse conceito para reconhecer isso de forma mais adequada e também não passar uma imagem de que a diplomacia desses governos, né, dos entes subnacionais, não pudesse contestar o ente federal. E aí, por isso que a gente vê, então, né, um pouco desses altos e baixos. Talvez a mídia tenha retratado mais isso agora, pelo contexto da pandemia, mas existem vários estudos super interessantes sobre esse contexto e como é relevante, né, a atuação desses entes subnacionais para angariar determinadas necessidades específicas que o ente federal não consegue atender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, fazer comentários, sugestões e até a próxima. Tchau, tchau!